Boa noite a todos. Se sentar. Me chamo José Eduardo, tenho 29 anos, faço parte da capela Nossa Senhora Aparecida. Minha coordenadora pregou na segunda-feira lá na Nossa Senhora do Rosário. E com a graça de Deus eu já participei muito aqui, junto com o pessoal, com a Denilson, com o Ronaldo. Então eu sou meio que de casa aqui. Gosto muito porque nosso grupo de oração Nossa Senhora da Defesa tem o mesmo carisma com o Taboquim. Então você que trouxe a tua palavra, abre ela em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o mistério desta reconciliação. Palavras do Senhor, graças a Deus. Amado, nesta noite o tema é sobre vida nova. Apesar que no título da palavra vai se dizer reconciliar-se com Deus. Mas para que a gente viva essa graça da vida nova, é preciso uma reconciliação. Às vezes a gente, durante a caminhada, a gente tem essa experiência com o Senhor, a gente tem esse encontro com Deus, e num determinado ponto a gente se perde. Assim como o Ronaldo, ele pregou para a gente esses tempos, e ele falou algo que realmente mexeu com o meu coração. Ele falava assim que pessoas que tiveram o passado muito perturbado, uma vida muito desregrada, quando ela tem uma experiência com Deus, ela se converte. Mas quando ela vai se afastando, ela cai, é 7 vezes pior para se levantar. Então nós que estivemos por vezes perdidos, sem a presença de Deus, aqueles que não conhecem a presença de Deus, quando a gente tem esse encontro, é preciso que exista essa verdadeira perseverança. O Senhor vem dizer para nós nessa noite que todos que estamos em Cristo é uma nova criatura. Não quer dizer que só porque todas as quintas eu venho no grupo de oração aqui, eu sou uma nova criatura. É preciso, para que essa nova criatura habita dentro de você, essa nova transformação, é preciso que você permita que o Senhor faça isso na tua história. Como assim, Eduardo? Todas as quintas a gente vem aqui no grupo de oração, a gente vem ouvir a palavra, então é preciso que um momento da nossa vida a gente comece a se perguntar o que Deus quer de mim. Assim como a condução da música falava, assim como o irmão conduzia, o Senhor te trouxe, que o Espírito Santo te trouxe aqui nesta noite para falar o teu coração. Porque às vezes a gente vai meio que como se o grupo de oração fosse só um relógio de ponto. Eu vou lá na quinta, bato meu ponto, pronto. Fiz a minha oração, agradeci aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, já é o suficiente. Mas o Senhor, Ele quer muito mais da gente, Ele quer dar essa nova vida. E é engraçado que quando a gente lê essa passagem, quando Paulo fala aos Coríntios, ele fala que, cara, a partir do momento em que você tem uma experiência com Deus, você é nova criatura. Mas, Eduardo, então quer dizer que antes desse tempo de eu conhecer a Deus, eu vivi perdido? Ou seja, Deus só me encontrou a partir do momento que eu tive a experiência com Ele? Não precisa abrir. No livro de Isaías, capítulo 49, vai dizer, versículo 1: Ilhas, ouvi-me, povo de longe, prestai atenção, o Senhor chamou-me desde meu nascimento, ainda no seio da minha mãe, Ele pronunciou o meu nome. Qual é o seu nome? O Senhor pronunciou o seu nome ainda no seio da sua mãe.
Então, às vezes a circunstância da vida, as escolhas dos nossos pais faz com que a gente não tenha essa experiência de imediato com o Senhor, essa mudança de vida. E a partir do momento, meus irmãos, em que a gente tem isso, a gente tem essa consciência de tudo aquilo que a gente viveu é esterco, e a partir desse momento, a partir de hoje em diante, dessa quinta-feira, eu preciso mudar de vida. Porque a experiência de Deus, a experiência com o Espírito Santo, não é sobre só sentimento, mas sim sobre uma decisão de vida. Ontem eu conversava, eu sou mecânico de máquinas agrícolas. Quando a gente vinha vindo embora, ontem um rapaz, eu falava assim, cara, a gente comentava, eu entrei no assunto de igreja, né? E eu falava para ele assim, meu irmão, eu quero mais de Deus, cara, eu preciso entregar mais a minha vida para Deus. Eu falei assim, cara, eu tenho medo de chegar ao ponto das pessoas não me reconhecerem como cristão. De eu ter vivido essa experiência, de eu ter tomado essa graça, né, de eu ter morrido para o homem velho, mas chegar um certo tempo da minha vida onde eu vou esquecendo daquilo que o Senhor tem para a minha história, eu vou deixando de lado e novamente vai retornando aos poucos o homem velho. Assim como o Ronaldo também já teve essa experiência de um dia estar pregando a palavra, de estar servindo, e chegou um momento onde ele deu uma descansada e foi aonde se perdeu. Assim como eu, assim como muitos de nós. Então, essa renovação, essa experiência de vida, essa mudança de vida, ela acompanha de uma perseverança. Todos os dias, seria de costume a gente abrir essa palavra e ler. A partir de hoje eu sou uma nova criatura. Te perguntar hoje, às vezes você veio aqui porque você teve um batismo no Espírito Santo, mas se eu te perguntar hoje, quando que foi? Qual que foi a tua experiência? Às vezes alguns vão lembrar, outros não. É necessário a gente ter essa data gravada, é necessário a gente ter, quando a gente olhar, a partir do dia 24/10, o Eduardo, o homem velho, morreu para nascer um homem novo. Então, meus irmãos, quando a gente vê, às vezes a circunstância da vida faz com que a gente vá esquecendo isso. A gente vai caindo na mesmice. E quando a gente lê, e quando eu lia no capítulo 4, né, 2 Coríntios, Paulo vai dizer, confiança em Deus, porém temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Quantas vezes a gente tem essa experiência com Deus, a gente tem esse encontro com Deus, e a gente começa a acusar o irmão, a apontar o irmão. Meu irmão, a partir do momento que eu tenho essa transformação, é preciso abrir mão de tudo. As atitudes, os pensamentos, a vida velha, tudo aquilo que eu aprendi no mundo, pagar o mal com o mal, tudo isso com Deus não se aplica. E quando a gente tem alguma mágoa com a pessoa, o Denilson sempre fala pra gente, cara, para Deus ganhar você tem que perder. Como que Deus ganha na minha vida? A partir do momento em que eu abro mão daquilo que eu acho que é razão para mim. Quando eu abro mão da minha verdade, uma verdade que é momentânea. Então, nesta noite, essa experiência, essa experiência de uma vida nova, parte de uma reconciliação. É um momento onde o Senhor nos faz refletir como que está a nossa caminhada a partir do momento em que a gente teve um encontro com Ele. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente quer negociar com o Evangelho. Às vezes a gente quer massagear o nosso ego. A gente não sabe, às vezes, ouvir um não. Às vezes a gente não sabe ser exortado. A gente tem mais visto isso. Não estou falando de pessoas fora da igreja, não. É pessoas que tiveram essa experiência aqui.
Porque não é porque eu tenho uma experiência com Deus que isso que é a segurança de que nunca mais eu vou pecar, nunca mais eu vou errar, não tem necessidade de eu me policiar. Todo santo dia, quando a gente acorda, é um milagre, é um desejo que Deus quer o nosso sim. Sabe, quando eu acordo, eu peço, eu começo a orar, a clamar o Espírito Santo, eu começo a agradecer, porque o Senhor, mesmo eu não merecendo, o Senhor me deu uma oportunidade. E eu quero hoje, no dia de hoje, viver isso. No dia de hoje, eu quero ser aquele mesmo Eduardo do primeiro amor, do batismo. Eu quero ardentemente, Senhor Jesus Cristo, não só no grupo da quarta-feira, não só lá no Nossa Senhora do Rosário, na segunda, na quinta, ser cristão, mas lá fora, aqui, meus irmãos, a gente vem para se abastecer da palavra, para clamar o Espírito Santo, para pedir auxílio. Aqui a gente chega meio manco na fé, esmurecido, para pedir essa restauração, para que lá fora a gente possa exercer a conversão. Para que lá fora as pessoas possam olhar e ver nas nossas atitudes Deus. Sabe, por muitas vezes eu caí no pecado, por muitas vezes eu me vi longe do Senhor, e o demônio ele é assim, ele é astuto, ele dá e depois ele acusa. E eu vinha, cara, eu prostrava, e eu não sou digno, Senhor, e realmente a gente não é, mas o Senhor deseja. O teu acordar de hoje foi essa oportunidade que Ele te deu. Não sei, às vezes se todo mundo aqui é de caminhada, mas se hoje é o momento da gente refletir como está o nosso servir com o Senhor. Nossa entrega. O que eu tenho perdido para Deus ganhar? Eu tenho abrido mão para Deus, o preço foi muito alto. O preço foi alto. Ele morreu para que a gente, juntamente com Ele, morresse para o mundo, crucificarmos a nossa carne para ressuscitarmos com Ele. Sabe, a gente fala de um batismo, de uma experiência, de uma conversão, e às vezes a gente não vive disso. Eu não estou falando aqui de sentimentalismo, eu estou falando de todos os dias, apesar da tua miséria, apesar que você caiu, você ainda olhar para dentro de si e falar, cara, eu preciso mudar. Se você, meu irmão, às vezes está longe da presença do Senhor, se você um dia que serviu não serve mais, hoje é o dia da reconciliação. Todo aquele que está em Cristo, você já esteve em Cristo ou está em Cristo. O demônio tenta roubar essa nossa identidade de filhos de Deus. Está na hora de você pedir para Deus a sua filiação. Senhor, eu desejo a minha filiação nesta noite. Nessa noite eu não posso sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu sei, meus irmãos, que às vezes a gente chega bagaçado. O que eu falo para minha coordenadora? Cara, não dá. Dia de núcleo eu falo, não dá. Sabe, eu não quero mais. Porque, cara, é difícil lidar no meu trabalho, às vezes porque tem mecânica, é peão, e peão eu falo, mas é aqui que o Senhor me plantou, eu vou correr do propósito. A situação, aquilo que eu estou vivendo hoje, é o que vai me levar para o céu, é o que vai me santificar, e eu quero jogar o meu céu fora, eu quero jogar a minha salvação fora. E às vezes a gente, Eduardo, eu tive essa experiência profunda com Deus, mas de tanta acusação da minha família, de tanto pegar no meu pé, me perseguir, eu abandonei. Deus está contando com você, meu irmão, para salvar a tua família. Às vezes a gente aqui, muitos, eu acredito, uns 80%, 70%, não vieram de uma família estruturada, de um pai e uma mãe que oraram, que buscaram. Mas a partir da gente vai vir famílias curadas, vai vir famílias saradas. A partir da gente, a partir desse sim, dessa nova vida.
É isso, meus irmãos. Hoje eu estava com meu sobrinho, né? A gente estava em família, a gente fica muito em família lá em casa. Eu estava com meu sobrinho balançando e meu primo falou: Eita, Eduardo, você tem jeito de pai, né? E eu comecei a imaginar o meu filho. Eu comecei a imaginar como seria o meu papel como pai. Será que o meu filho ia olhar, ia querer seguir os meus passos e olhar para mim e ver a presença de Deus? Para que isso aconteça, eu tenho que ter essa perseverança. Meu irmão, você tem vindo aqui toda quinta, mas Deus quer mais, sabe? Eu tenho o costume de falar para as pessoas. Uma amiga minha estava conversando, falando, né? Ah, eu tô indo assim, assim. Falei, cara, mas Deus tem mais para você. Deus quer mais da tua vida. Sabe, a gente dá miséria para Deus, a gente dá migalha por quando Deus deu tudo para a gente, e o tudo se repete dia após dia, um novo recomeço. Então essa noite, meus irmãos, é uma noite onde a gente precisa ter essa convicção. É a noite onde você tem que guardar no teu coração. Dia 24/10/2024 foi aonde eu tive a minha conversão, a minha transformação, ou eu tive o meu reabastecimento, ou o meu avivamento. Mas eu sei que às vezes a gente chega com o coração endurecido, mas é preciso a gente falar para o Senhor. É preciso a gente falar: Senhor, eu cheguei aqui assim, assim, assado, eu quero mudar de vida, eu briguei no trabalho, eu preciso perdoar. Eu preciso, Senhor, viver aquilo que é a Tua vontade. Sabe, meus irmãos, o que mais me massacrava quando eu estava numa vida em pecado é quando eu entrava no meu quarto, eu começava a imaginar. Mas quando eu não tinha Deus, quando eu não conhecia Deus, dentro do meu coração já existia um desejo por Deus. Sabe, eu sentia que lá no fundo existia um chamado no meu coração, mas eu não conhecia. Tive a minha experiência, eu começo a lembrar: poxa, será que é isso? Será que é só isso? O que eu tenho feito da minha vida? Eu não consigo me conformar com uma vida de pecado e continuar mantendo isso. Eu não consigo me conformar que um dia eu tive uma experiência com Deus, um dia eu fui curado de toda a minha carência, eu tive um encontro com o Senhor e ficou por isso mesmo. Sabe, irmão, às vezes eu penso assim: Senhor, como que será daqui 10 anos? Por onde eu passar? Eu tenho uma meta na empresa, a meta é levar Cristo para os meus irmãos. É lógico que não é fácil. É lógico que todos os dias é uma luta, é essa lida, mas um dia eu fui uma nova criatura, um dia eu tive essa experiência e hoje eu sou uma nova criatura. E eu quero nessa noite, meus irmãos, que vocês tenham essa convicção, que o Senhor tem mais para a gente, que hoje é o dia de você deixar ser transformado por Deus. No quarto capítulo também, no versículo 17, o Senhor me dava essa palavra também. A nossa presente tribulação momentânea e ligeira nos proporciona um peso enorme de glória incomensurável. Olha aquilo que Paulo vai dizer aos Coríntios: a nossa presente tribulação momentânea. Ou seja, eu sei que às vezes aquilo que você tem vivido esqueceu, fez com que apagasse o teu primeiro amor, mas é momentâneo. É uma pequena dor comparada à glória, comparada àquilo que o Senhor tem reservado para a tua história, não só no céu, mas também aqui ainda em vida. Ainda em vida, meus irmãos, eu quero cada vez mais colher os frutos, aquilo que o Senhor tem planejado para a minha vida. Não que a minha vida tem que ser baseada naquilo que o Senhor vai me dar. Não, a minha vida tem que ser baseada porque eu tenho que entregar minha vida para Ele, porque Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da minha história. Mesmo tendo, Eduardo, e se Deus tirar tudo de mim, como que vai ser?
Será que a gente vai ter ainda essa convicção, esse amor por Deus, esse ardor, essa obediência, esse temor? Esse tempo eu fui pregar sobre Jó, num grupo de oração, e comecei a ler a história antes dele. Jó, quando ele teve toda aquela enfermidade, né? E assim, os amigos dele foi visitar, ficaram sabendo, 3 amigos dele foi visitar ele, né? Falou, vamos lá, ninguém falou nada para ele, vamos lá, porque o Jó tá acontecendo um monte de coisa lá. Chegaram lá, viram o Jó de longe e se prostraram no chão. Eles tinham o costume de jogar cinza sobre eles, um modo de penitência, né? E eles sentaram do lado de Jó e ficaram 7 dias sem falar nada, não tinha o que falar, né? E assim eles começaram a falar para Jó, meu irmão, tá na hora de você pedir perdão para Deus, cara. Eles começou naquele debate, os 3, o Jó, um falava uma coisa, o Jó respondia, o outro falava, começaram a falar, Jó, mas, cara, um homem como você, um homem temente a Deus, que teve uma experiência com Deus, que assim, você era o cara mais rico que tinha na região, cara. Você tinha milhões de gados, ovelhas, camelos, escravos, filhos, cadê todo mundo? Cara, você fez alguma coisa errada para Deus aí, meu irmão, porque Deus não é isso aí, não. E começou aquele debate, e o Jó tentando dizer, não, meu irmão, eu não tenho que perdoar, não tenho que pedir perdão, é que maldito seja o dia que eu nasci, o Senhor não é culpado da desgraça que eu sou. E Jó, ele se amaldiçoava, e os caras, cara, pede perdão para Deus que isso vai mudar, você está em pecado mortal. E Jó começou naquele debate, e sendo que o Senhor tinha mandado os amigos deles para consolar o coração dele, mas eles fizeram o contrário. Então o Senhor falou diretamente com Jó. Então, meus irmãos, quando eu olho a fé de Jó, fala, cara, hoje a gente tem tudo na mão. A gente tem a Eucaristia diária, a gente tem o sacrário, a gente tem o Santo Terço, o Espírito Santo, a Virgem Maria, a gente tem tudo. Tudo. E é como se a gente não tivesse nada. Sabe, os 3, 4 jovens vieram falar comigo, passando por uma depressão, ansiedade, sabe? E, cara, a gente tem pregado em retiros, eu e alguns amigos, a gente tem ido em retiro, em Naviraí, em Rio Brilhante, Deodápolis, a gente tem ido, e a quantidade de jovens doentes, a quantidade de jovens com depressão, cara, de 20, 15 tem depressão, 15 tem ansiedade. Em Rio Brilhante, eles conduzindo, cara, a menina começou a chorar desde o terço, na animação, na pregação, na animação, no Espírito Santo, até no final. Gente, e aquilo me veio o coração assim, a palavra depressão. E o Senhor estava exposto, a gente começou a conduzir. Eu falei para uma amiga nossa, quando eu falei, minha irmã, conduz aí, porque, cara, tem muitos jovens com depressão. Conduz eles a olhar para Jesus, a entregar para Jesus. Sabe, é muito mais fácil as pessoas se reunirem em grupos, conversar, trocar mensagens, desabafar, pedir conselho do que vir ao sacrário. Sabe, vir colocar aos pés de Jesus aquilo que tem vivido. Eu tenho um propósito na minha vida, sabe, eu tenho falado para as pessoas, como você está? Eu estou ótimo, graças a Deus. Porque quando eu não estou, eu venho aos pés de Jesus. Graças a Deus eu tenho a graça de ter a chave da minha capela. Eu não estou bem, às vezes durante o almoço eu vou lá, eu choro. Lá eu vivo lá com Deus, eu falo com Deus, eu durmo aos pés de Deus. Aprendi a dormir com o Denilson. Dormi na capela. Então a gente tem tudo para manter essa chama, para manter essa nova criatura acesa. Mas nem Deus pode se você não der essa oportunidade. Então, é por isso que desde do início do terço, no momento do terço, na animação, tudo é um preparamento para que venha a palavra. Sabe, eu me lembro uma vez quando, num grupo de jovem, eu queria sentir esse Espírito Santo. Que o povo tanto falava, que eu me lembro que o Gilcinho falava, o André Fernandes falava, que quando uma vez nós estávamos trocando ideia na frente da igreja, ele falando, ô Duzão, às vezes nós estávamos orando, o povo passava na rua, bicho, o Espírito Santo batizava.
Eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O erro não está no Espírito Santo, o erro está em mim. Né? E isso me revoltava, eu falava, Senhor, eu quero mudar de vida. Eu não quero mais viver nessa vida de miséria. Eu quero, dentro do meu coração, o Senhor me chamou para uma vida nova, uma criatura nova. O que é velho já passou, então eu quero esse Espírito Santo. Eu me lembro que eu fui pro fundo da capela, no fundo do salão, e sempre tinha o Padre Benjamin que ficava lá. Eu comecei a chorar e falei, Padre, por que eu não sou batizado no Espírito Santo? Por que eu não consigo, Padre, abandonar a vida velha? Sabe? Qual que é a necessidade dessa animação? Qual que é a necessidade disso? Eu quero ser batizado, Padre. Eu desejo, porque eu acredito que o que atrai um renovo, a presença do Espírito Santo, é o desejo do teu coração, o quanto você quer, o quanto você tem pedido. E ele falou assim para mim, meu irmão, o que você está fazendo aqui então? O Espírito Santo ele começa a agir desde a animação. E a partir daquele momento, desde o terço, eu fui levando cada momento a sério. Eu fui tendo essa experiência. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele está ele faz esse convite. Ele deseja fazer parte do nosso dia. Ele deseja conduzir a tua vida para o melhor. Ele deseja que vocês tenham uma vida abundante em Deus, uma vida de alegria. E uma vida em Deus não é uma vida em Deus, é uma vida de paz, é uma paz na alma. Não é ausência de guerra, mas sim é a partir dos ataques, a partir da tribulação, da dificuldade em casa, no trabalho, com os filhos, ainda sentir no coração a paz, a esperança. Então, que neste momento você pode se levantar. E vamos fazer nesta noite essa experiência desse renovo, dessa reconciliação com Deus. Coloca a mão sobre o teu coração neste momento. Eu quero que você faça uma retrospectiva da tua história. Às vezes o único momento, a única experiência com Deus que você teve foi aqui na Boquinha. Ou às vezes há muitos anos atrás você teve e você desviou, e agora tem sido uma penúria para você ter uma vida no Senhor. Mas eu quero que você, meu irmão, nessa noite faça essa retrospectiva. Eu quero que nessa noite você coloque para o Senhor as cartas sobre a mesa. Fala para Ele aquilo que você tem vivido, aquilo que está sobre o teu coração. Você que tem vivido uma vida em Deus, você que tem servido ao Senhor, mas às vezes é como se não tivesse tido essa criatura nova. E você que por vezes um dia se afastou da presença de Deus, hoje é o dia, meu irmão. Hoje é o dia, porque o Senhor nunca esqueceu de você, o Senhor nunca deixou de olhar para a tua história, nunca deixou de olhar para o teu coração. Ei, Eduardo, mas eu vivi uma vida desregrada, na prostituição, na fornicação, na mentira, na masturbação, no adultério. Mas mesmo assim o Senhor te trouxe aqui nesta noite, para te fazer nova todas as coisas, para que você viva como um renovo na tua história. Vai desejando, irmão, deseja uma conversão no teu coração, deseja falar com o Senhor, não se permita, meu irmão, sair daqui nessa noite da mesma maneira que você entrou. Fala, vem, Senhor, inunda o nosso coração nessa noite, vem, Senhor, com essa reconciliação. Eu quero me reconciliar contigo, eu quero ser uma nova criatura, meu Senhor. Venha sua presença de cura, vem dar meu coração puro, porque por vezes eu tenho olhado para as pessoas, às vezes eu tenho olhado para as mulheres, às vezes eu tenho uma vida presa na prostituição. Então dá-me a pureza do meu coração. Vai falando com o Senhor, vai falando com o Senhor a tua dificuldade, a tua miséria. Espírito Santo, vai clamando a graça de Deus, vai pedindo a presença do Espírito Santo sobre a sua vida nessa noite. Vamos reconhecer que nada somos, nada podemos fazer sem a graça de Deus, sem a presença do Senhor.
Vai abrindo o seu coração para essa graça. Vai abrindo o seu coração para esse milagre. A palavra foi nos conduzir que nós precisamos reconciliar com o Senhor. A palavra foi nos conduzir que nós precisamos reconciliar com Deus nessa noite. Então vai pedindo perdão para Deus nessa noite. Vai dizendo: me perdoa, Senhor, pelas minhas fraquezas. Me perdoa quando eu não fui fiel a Ti, Senhor. Me perdoa quando eu não fui um bom pai, um bom esposo, um bom amigo, um bom servo, meu Deus. Eu quero reconhecer a minha miséria nessa noite, minha irmã. Então vai abrindo o seu coração, minha irmã. A chave da vitória, minha irmã, se chama arrependimento. A chave da graça se chama arrependimento. A chave da graça se chama humildade, se humilhar na presença do Senhor. Então vai humilhando o teu coração, vai humilhando a tua alma, vai humilhando a tua vida na presença de Deus. Vai arrancando de você aquilo que é condenação, vai arrancando de você aquilo que é mal, a raiz de amargura, a raiz de irritação. Vai arrancando de você, meu irmão, aquilo que está te prendendo, meu irmão, aquilo que está te escravizando, aquilo que está te deixando para baixo, aquilo que vai de você esfriar a sua fé, esfriar o teu amor, esfriar a tua misericórdia, esfriar a tua compaixão. Então vai dizendo: vem, Espírito Santo. Amado Espírito Santo, vem sobre mim nessa noite. Vem sobre a minha vida nessa noite. Vem sobre o meu coração, quebranta meu coração. Me liberta dessa incredulidade, Pai. Me liberta dessa passividade, dessa letargia, dessa mornidão, dessa preguiça espiritual. Vai quebrando os grilhões da morte que existe em mim, Pai. Quebra os grilhões da morte, Pai. Os grilhões da depressão, os grilhões do pânico, os grilhões da ansiedade, os grilhões da mágoa, os grilhões do ressentimento. Vai quebrando os grilhões, Pai. Vai destruindo, Pai, tudo aquilo que é errado, Pai, ou da ideia errada, Pai. Vai destruindo, Pai, tudo aquilo que está na minha mente, no meu consciente, no meu inconsciente. Vai pedindo essa graça, meu irmão. Vai pedindo essa liberdade. Vai dizendo: eu quero ser livre. A palavra diz em Romanos que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então vai pedindo que o Espírito Santo vai te iluminando nessa noite. Vai adentrando sobre a sua vida. Vai adentrando sobre a tua história. Vai adentrando sobre o teu coração. Vai se humilhando, vai pedindo, vai dizendo: vem, Espírito Santo. Oh, bendito Espírito Santo. Vai dizer que você tem saudade do Espírito Santo. Pai, eu tenho saudade de Ti, Espírito Santo. Eu quero a Tua presença, eu quero o Teu amor. Eu quero que Você venha preenchendo todo o vazio da minha alma, todo o vazio do meu coração. Espírito Santo, vem sobre esse povo, vem sobre essa capela, vem sobre cada um de nós que estamos aqui. Nós queremos um novo Pentecoste nesta noite, Pai. Nós queremos, Pai, o batismo do Espírito Santo. Como vem em Pentecoste, Pai, a Tua palavra diz que soprou um vento, Pai. Esse vento sobre aquele lugar, um ruído, Pai, soprou sobre aquele local, repousou sobre cada um deles, Pai. Eu quero te pedir essa graça, Pai. Eu quero pedir esse batismo do Espírito Santo. Eu quero pedir essa liberdade espiritual, Pai. Eu quero pedir a graça de um só coração, a graça de uma só alma, a graça de um só sentimento, Pai. Eu quero pedir esse milagre sobre nós. Então vai se abrindo, mano. Eu quero convidar você nessa noite. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei se você tem conseguido orar na sua casa, buscar. Nós queremos te ajudar nessa noite. Nós queremos orar por você. Queremos pedir a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a tua história nessa noite. Amado, sai do seu lugar. Venha com esse propósito. Venha com aquilo que a palavra vem nos ensinar nessa noite. A palavra diz que para nós nos reconciliar com Deus. Então venha se reconciliar com Deus. Faça esse propósito. Eu quero me reconciliar com Deus nessa noite.